de oferta nutricional e continua com disfunção de órgãos. E eu estou perpetuando esse quadro. Tá? Então, coisas que a gente aprendeu a tolerar, a aceitar muito bem. A mulher que treina às vezes fica sem menstruar. Não, não é bacana. Tá? Se a mulher tem um histórico de regularidade de ciclo, começou o exercício a fazer parte numa monta maior na vida dela, parou de menstruar, rastreia, tem boi na linha. Tá esquisito, não é para parar de menstruar. Né? Então, isso já dá uma ideia de, eventualmente, estar tendo um desbalanço, demanda, oferta de nutriente. E aí, promover a hipertrofia muscular através dessas intervenções, associadas a um treino otimizado. Né? Tirando nessa situação de estética, a gente vai usar a hipertrofia, obviamente, para a saúde. Né? E hoje a gente tem que entender o músculo cada vez mais, né, bem estabelecido como um órgão endócrino. Né? Então, através das miocinas, né, substâncias secretadas aí pela musculatura com ação à distância, né, com ação endócrina, elas acabam tendo interferências em funções multissistêmicas também. Principal miocina desencadeada pela contração muscular é a interleucina 6, que é muito bacana, né? A interleucina 6, quando está em conjunto lá com o TNF-alfa, né, ela é extremamente agressora para ação muscular, para recuperação muscular, para sensibilidade à insulina. Então, esse binômio interleucina 6, TNF-alfa, por exemplo, na obesidade, é que leva toda aquela repercussão inflamatória da obesidade. Mas aqui a gente tem interleucina 6 sem estar de mão dada com o TNF. E isso é muito positivo para essas funções multissistêmicas. Né? Então, ter músculo, a gente garante saúde. E cada vez mais a gente tem isso respaldado. Eu acho que é isso que mais defende o uso, né, amplo da musculação, do treinamento de força, para qualquer intervenção no processo saúde e doença. Seja para prevenir doença, seja para tratar a doença, seja para ter performance esportiva, seja para ter hipertrofia. Né? O que a gente tem de dados, né, de literatura? Quando a gente pega grupos que vai se estudar em relação à aptidão cardiorrespiratória, em relação à força muscular, quando o grupo é avaliado pela força muscular e ele tem força muscular alta e aptidão cardiorrespiratória alta, o risco de redução de mortalidade por todas as causas dele é menos 51% em relação à população geral. Quando o sujeito tem força muscular alta e aptidão cardiorrespiratória baixa, isso não muda muito, vai para menos 48%. Quer dizer, o que me parece ser mais determinante de saúde, musculatura ou aptidão cardiorrespiratória? Musculatura. Que modalidade de treinamento me leva à hipertrofia, me leva ao desenvolvimento efetivo de massa muscular? Força. Então, aquele negócio de estimular a caminhada, é qualquer exercício? Opa, eu estou querendo garantir processo de saúde e doença? Hoje não tem nenhum programa recomendado, uma montagem de treinamento pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva que não inclua componente aeróbico, mas associado ao componente força. Né? Preciso ter musculação na jogada. Né? Então, o cara que tem, por exemplo, força baixa e aptidão cardiorrespiratória alta, a mortalidade dele diminui muito menos do que quando ele tem hipertrofia muscular, quando ele tem força muscular. Né? E agora, esse ano, foi publicada essa nova revisão sistemática com meta-análise, né, mostrando uma associação muito efetiva do treino de contra-resistência, né, da musculação, com a mortalidade de toda a causa, com risco de mortalidade por todas as causas, incluindo mortalidade cardiovascular. Então, aquela ideia assim, biogênese mitocondrial é bacana, porque gera diversos benefícios em termos de função endotelial, tal, é verdadeiro. Não estou falando que isso é mentiroso, é verdadeiro. Incrementa para chuchu a função endotelial e de imediato. E independentemente de ser suficiente em termos de tempo, de corrigir fator de risco para a disfunção endotelial. Quer dizer, eu não preciso usar o exercício aeróbico crônico, né, um treinamento aeróbico para o sujeito perder peso, para o sujeito controlar a glicemia, para o sujeito melhorar a dislipidemia através do treinamento, para ter um benefício de função no endotélio com a correção dos fatores de risco. Só ele ter o estímulo do exercício aeróbico é suficiente para diminuir o risco cardiovascular e melhorar a função endotelial. Tá? Mas mesmo assim, existe uma associação muito forte entre o treino de força e a redução de mortalidade cardiovascular. Quer dizer, o processo de benesse do exercício físico vai muito além da biogênese mitocondrial, né? E com certeza passa pelo processo de hipertrofia.
Então dá para a gente falar que aquele conceito que existia muito crônico aí, né, arrastado, principalmente mais na área médica, menos na área direta da educação física, que é uma ideia de que a musculação pode gerar sobrecarga no paciente, sobrecarga cardiovascular, hiperreatividade simpática, vai matar tudo os hipertensos, vai dar dano no endotélio e tal. Isso tem que ser cada vez mais quebrado, né? Desmistificado. Isso não acontece, né? Então, por que veio essa hipótese, né? Essa hipótese seria por conta de um comportamento diferente, obviamente, entre a resposta à pressão arterial e a resposta cardíaca, né? Frente ao treinamento aeróbico, que é muito estudado, e frente ao treinamento de força, que não é tão estudado, né? Que o treinamento de força poderia acabar neutralizando o que se espera de resposta frente ao exercício, que é o aumento da produção, o aumento da biodisponibilidade do óxido nítrico, né? Óbvio que na musculação não vai ser tão preponderante essa ideia de produção de óxido nítrico do que no treinamento aeróbico. Por quê? Porque na musculação, no momento que eu tenho a contra-resistência à contração muscular e eu aumento a resistência vascular periférica, eu não mantenho a frequência de estímulo de produção de óxido nítrico pela passagem do sangue contra a superfície do endotélio, que é o shear stress, que é o estímulo principal para a produção de óxido nítrico. Isso não quer dizer que a musculação não seja benéfica, isso quer dizer que talvez ela tenha algumas vias que não sejam tão dependentes desse incremento de óxido nítrico para a resposta muscular. Tá? Deve ter alguma outra via muscular que não foi muito bem precisa, muito bem estabelecida, que mantém, né, a perfusão muscular com um aumento sim do óxido nítrico, mas que isso não vai ser proporcional ao que se vê no treinamento aeróbico, porque são modelos diferentes de treinamento. Se a gente aceita que são modelos diferentes de treinamento para a resposta na pressão, para a resposta do tipo de miotipagem, do tipo de célula que eu estimulo com um outro treinamento, e do tipo de via intracelular que eu estimulo, por que eu não posso entender que ele tenha uma outra adaptação endotelial ou uma outra adaptação vascular frente ao modelo de treinamento?